comentar sobre materiais para pintura. Eu sou o Vitor, esse é o Gustavo, Charles e Gabriel. Eu vou estar falando mais um pouco sobre os materiais para a superfície de alvenaria. A preparação da superfície de alvenaria antes da pintura é essencial para garantir uma boa aderência e da tinta. Então, ou seja, você tem que ter uma boa superfície de alvenaria na pintura, você tem que ter uma boa durabilidade, uma boa limpeza na superfície da parede. Eu vou estar mostrando aqui um pouco mais sobre o passo a passo, como é que é feito a pintura em alvenaria. Primeiro eu pegou, a gente passa o selador serve para selar um pouco da umidade da água. Massa corrida serve para ajustar as imperfeições na parede e logo em seguida você passa a pintura. Como eu disse, primeiro a superfície, limpeza da superfície, correção de impureza, de imperfeições, selador ou fundo preparador, aplicação de massa opcional, lixamento e aplicação do acabamento. Aqui é um exemplo de aplicação do selador. O outro é um exemplo de aplicação de massa corrida ou acrílica. E o outro é a aplicação da tinta. Eu sou Gustavo, agora vou falar a parte da importância da pintura na preservação de estruturas agrícolas. Começando pela extensão de vida útil, que a pintura protege madeira, concreto, metal, prevenindo de fungos, corrosão e prolongando a vida útil. Na valoração de patrimônio agora, seria aquela pintura mais de qualidade usada para as casas, galpões e maquinária agrícola. Querendo ou não, isso aumenta o preço quando você for vender. A prevenção de danos seria um revestimento específico que você usa nos seus maquinários, casas também, que previne praga e fungo ou até mesmo ferrugem. Na parte de tintas que são mais usadas, são acrílicos, apóxi, tintas de poliuretano e tintas siliconadas. Tintas acrílicas são indicadas para a madeira, oferecem alta resistência e durabilidade e são mais resistentes à água e à luz solar. Tinta apóxi protege mais contra ferrugem, corrosão, ideal para tratores, elementos agrícolas e silos. Tintas poliuretano são tintas que são utilizadas para piso, que ela tem alta durabilidade e menos desgaste. Tintas siliconadas são tintas que têm uma grande impermeabilidade, são usadas para a parte de filtração de gotas e são aplicadas mais geralmente em telhados e paredes. Bom, pessoal, vou entrar aqui agora para. Meu nome é Charles, primeiramente. Vou entrar agora aqui com o tema primer e preparação de superfície. Ou seja, para você fazer uma pintura na superfície, primeiramente o primeiro ponto é a limpeza e remoção. Ou seja, a superfície tem que estar completamente limpa, seca, livre de qualquer tipo de óleo, sujeira, umidade ou até mesmo pinturas antigas e ferrugem. Para assim, então, você entrar na próxima etapa, que seria a aplicação do primer. O que é o primer? O primer é uma espécie de tinta que vai criar um fundo, criando assim uma camada de adesão, garantindo assim uma melhor fixação da sua tinta. O que isso nos traz? Ou seja, uma economia, porque você vai ter um melhor aproveitamento da sua tinta, não vai ter desperdício, tem que gastar com menos remão de tinta. E vale lembrar também que após a aplicação do primer, é importante lembrar o lixamento e nivelamento, onde após o primer seco você vai lixar a superfície, nivelar ela, vai deixar ela homogênea e garantir um acabamento uniforme de qualidade, garantir uma pintura ideal e de uma qualidade muito boa. O próximo tema seria revestimentos anticorrosivos para equipamentos, ou seja, proteção contra ferrugem no geral. São tintas anticorrosivas que serão aplicadas principalmente em ferragens, metais, que ela irá proteger o material contra oxigênio e umidade, prevenindo assim contra ferrugem. Por que isso é importante, a tinta anticorrosiva? O primeiro ponto seria a manutenção simplificada, ou seja, você não vai gastar com a manutenção do equipamento que irá se desgastar com o tempo. Um exemplo aqui, você vai construir um galpão, faz uma estrutura totalmente
anticorrosivo de qualidade, com o passar do tempo irá enferrujar, ou seja, apodrecer esse material, levando até mesmo a quebra. E se você utilizar uma tinta anticorrosiva de qualidade, você vai ter um material com muito mais tempo de qualidade, evitando assim transtorno de futuro, que já é o próximo ponto, a maior durabilidade. O que a maior durabilidade nos proporciona? Principalmente economia. Por quê? Porque você não vai ter que gastar de novo com material novo para fazer um serviço, mão de obra. Outro exemplo seria uma máquina agrícola, implemento agrícola, uma grade, por exemplo, um chassi com uma pintura mal feita, já é quebrado, e todos nós sabemos que máquina parada é prejuízo para o produtor. Então, ou seja, a maior durabilidade nos traz bastante economia. Então, por isso que é importante uma tinta anticorrosiva de qualidade. O próximo ponto seria tintas especiais para silos e armazéns. Silos e armazéns utilizam um tipo de tinta específica, que ela tem algumas qualidades. As qualidades seriam o quê? Primeiro ponto, a impermeabilidade. A permeabilidade irá garantir uma proteção para qualquer tipo de umidade, infiltração, garantindo assim não haver danos aos seus grãos. Outro ponto bastante importante é a resistência a fungos. Investimentos especiais dessas tintas garantem que não haja crescimento de fungos e nem mofos nas laterais desses silos, desse armazém, entre outros. Outro ponto seria a facilidade de limpeza. Uma tinta com a superfície lisa, aplicada com qualidade, como foi dito antes, vai facilitar a limpeza e a higienização do seu silo ou do seu armazém, garantindo assim um ambiente seguro e saudável para os seus grãos. Por isso que vale ressaltar principalmente a importância de uma tinta de qualidade e uma aplicação bem feita. Vou passar agora para o amigo Gabriel. Opa, joia? Bem, Gabriel, eu vou falar um pouco sobre as soluções de proteção contra o intempéries, que seria basicamente que a gente tem em conflito com o tempo da nossa construção, maquinário, até mesmo o carro que a gente usa para vir para a faculdade. Tintas impermeabilizantes, ela além de se proteger, elas têm a principal função, hoje em dia utilizadas nos silos, como o Charles tem mesmo disse, de preservação de um grão. Ela vai proteger contra a umidade e a infiltração, assim como a tinta anticorrosiva também, ela vai evitar que o silo tenha algum tipo de ferrugem, isso comprometendo a estrutura do silo, e ele venha a ter alguma rachadura, alguma contaminação, às vezes alguma rachadura que pode entrar um pouco de água, às vezes contaminar a soja e você perder tudo. O revestimento é anti-UV. Aquilo ali é um negócio já bem interessante porque basicamente é um verniz. Ele é bastante utilizado hoje em dia em carros por um simples motivo de proteção contra os raios UV. A gente não vai ter aquela queimadura no carro, aquela coisa feia que fica marcada, aquele círculo feio. Ela também é utilizada bastante nas máquinas agrícolas, principalmente a John Deere, que é um exemplo bem grande agora, aquelas máquinas verdes, tem trem muito bonito que a gente vê de longe, chega brilha, ela tem um alto investimento anti-UV para evitar desgaste e até aquecimento, porque essa tinta anti-UV ela pode reduzir o calor que a máquina ou a superfície pintada por ela receba. Tintas refletoras, essas tintas aqui a gente é mais comum a gente ver em estabelecimentos, que é aqueles lugares onde você passa assim e tá aquela tinta pintada na parede e você chega, o bate-martelo chega brilha. Está geralmente pintada sobre a própria superfície lá, não necessita de muita manutenção, essas coisas. Agora falando sobre a técnica de aplicação de alguns equipamentos, a gente tem um pouco sobre a preparação da área. Quando a gente vai pintar, seja independente do que seja um carro, seja uma casa, ou até mesmo um silo, a gente é necessário que a gente faça uma limpeza correta. A gente tem que estar limpando a superfície com qualquer material que você tenha, seja com a lixa, seja com um esponja, para você tirar qualquer imperfeição que possa ter quando você for pintar, isso futuramente não gerar um problema na tinta. Falando agora sobre a escolha do equipamento, a gente tem inúmeros equipamentos. A gente tem bolo, a gente tem pincel, a gente tem a pistola de pressão, que é aquela pistolinhazinha a ar. E cada uma delas tem as suas áreas específicas para agir. Então, vai depender do que você quer fazer. A gente tem os rolos, que geralmente são usados em pinturas urbanas, civis no caso, né? A gente tem os pincéis, que vai ser mais para um acabamento e essas coisas. As pistolas já são mais comuns você vê em pinturas automotivas,
Muito poucos casos. Técnica de aplicação. Basicamente, para você pintar qualquer coisa, você vai ter que fazer pelo menos 2 pinturas, pelo menos 2 demões. Por quê? Para a fixação da tinta melhor e evitar qualquer tipo de erro que você tenha feito ali na primeira passada. Camadas finas, uniformes sem muito excesso de tinta, só simplesmente o suficiente para molhar um pouco do pincel ou bolo, seja o que você estiver utilizando para pintar. Aqui falando sobre a manutenção e durabilidade do revestimento, o que acontece? Inspeções regulares. A gente tem que estar sempre, por exemplo, aqui na nossa sala, tem algumas paredes que estão faltando tinta ou está desgastando. Por quê? Geralmente isso ocorre por falta de manutenção. O que seria essa manutenção? Seria você vir até a área e verificar se está tendo algum ponto de infiltração de umidade, que está fazendo que a tinta desgaste, ela solte da parede. Isso pode, com o tempo, até desenvolver um problema estrutural. Limpeza e conservação. Como eu tinha alguém dito aqui sobre as tintas de limpeza, tem muitas tintas hoje em dia que ela além de oferecer uma proteção contra a impermeabilidade, ela também oferece uma proteção contra a sujeira mesmo. Tintas, por exemplo, de cor branca, que elas são laváveis. Você vai pintar, se por acaso, porque para quem tem criança, né, passou a mão ali suja de terra, você vai lá, pega um buchinho e vai esfregar, você não vai perder a tinta, ela não vai ficar menos branca ou desgastar e vai ter a limpeza total. Reparo de pinturas e repinturas. Para você consertar um dano, primeiramente você vai ter que achar a tinta específica que você utilizou para pintar, isso geralmente é um trabalho. Por isso que geralmente quando a gente compra a tinta, embaixo da lata tem um código, como se fosse um código de série. Assim como a gente tem os carros, a gente tem a série. O que acontece? Você vai procurar ou entrar no site e vai achar a tinta específica, seja para o seu carro ou a tinta que você utiliza no fim da sua casa. Por exemplo, teve um problema que a gente teve na fazenda recentemente, que a gente teve um pouco de uma pedra que bateu, fazendo graça lá, bateu uma pedra na coletadeira, riscou ela e teve um desgaste legal da tinta. A gente não sabia que tinta que era da Belgique, porém não tem variações. A gente pegou, solicitou falar com a empresa mandou a tinta. E com essa tinta a gente pegou um pincel e foi pintando, reparou o desgaste lá. A gente aplicou uma demanda de um produto que é impermeabilizante por cima, que vai voltar à origem, ou seja, a gente pintou ela, aquele detalhezinho, fez o reparo da área atingida e passou um finalizador só para voltar a ter aquela proteção contra o raio V. E basicamente foi essa nossa apresentação. A gente agradece a atenção e é isso. Se alguém tiver alguma dúvida. Por que é usada revestimento em telhados? Tinta de revestimento em telhados. São as tintas emborrachadas, né? Prevenir filtração e goteira. Elas são mais usadas no telhado por conta disso. E também para o tratamento térmico, né? Garantir que não passa tanto calor dos raios do para dentro da sua casa, seu balcão, seja lá o que for. Imagina assim uma temperatura melhor do ambiente. Quando as telhas são pintadas, elas possuem mais resistência ou mantém sua tempo de resistência? Sim, com certeza. Com certeza. Terá garantir uma proteção contra tintas em metal, contra ferrugem, né, no caso. Ou então essas tintas de barro, né? Uma maior vida longa, uma maior vida útil do seu produto. Geralmente, onde que é usada a tinta impermeabilizante? Bom, perdão, pode terminar. Não, então, onde é utilizada e por quê? Bom, geralmente você vai ver a tinta impermeabilizante que você não usa onde? A gente tem alguns tipos de... Em parte de alvenaria é bastante usado. Em parte de alvenaria. Principalmente fora de casa, porque tipo assim, quando chove bastante, geralmente a tinta, a água da tinta infiltra no tijolo do chão. Você passa esse selador, ela vai selar um pouco da água. Também, como foi dito também no exemplo, em cima de armazéns, para não transmitir umidade, o seu produto está lá dentro, não vai fazer nada.